Bom dia, então, a todos e todas. Nós vamos iniciar, para podermos aproveitar, de fato, as pessoas, as nossas convidadas hoje, né? De manhã nós temos a Ariadne Geidel e a Neuza Ickel, e às 11 horas, então, é às 11, né? A professora Bianca Angelucci. Então, vamos aproveitando as nossas convidadas. A professora Ariadne Geidel é professora na Universidade de Jaén, né? Consegui dizer certinho. Nós conseguimos, depois de 1 ano e meio, estabelecer um convênio entre o URGS e a Universidade de Jaén, na Espanha, o que nos dá hoje uma possibilidade de trânsito, de ir e vir, de constituir trabalhos que a gente vai seguir pensando. Ela vai estar conosco durante esse mês de abril, o que vai nos possibilitar várias conversas e possibilidades de outros fazeres, de inventar outras coisas. A professora Ariadne é brasileira, é de Porto Alegre, foi minha colega de faculdade, então a gente tem uma longa estrada, né, uma distância geográfica que não impede e não impediu o encontro e de estar próxima. É psicopedagoga também, fez faculdade aqui em Porto Alegre, seu mestrado e doutorado, então, na Espanha. E vem trabalhando com a questão do estigma e a discriminação que afetam as pessoas com problemas na saúde mental. Tem uma disciplina referente às políticas sociais e educativas envolvidas na Europa e na Espanha. Dentre elas que então, ela se insere dentro dessas questões todas, que ela se insere neste momento, né? Vem trabalhando na formação de professores e será a primeira a falar. Temos, então, 2 horas aqui, 40 minutos para cada um, e um tempo depois para as interlocuções, para a gente seguir pensando e conversando com as pesquisadoras. Bom dia a todas. Sou muito feliz de estar aqui, compartilhar esses momentos com vocês. Me sinto honrada, orgulhosa de compartilhar a mesa com a professora Cláudia e a professora Neuza. E vou pedir licença para a audiência para me referir a vocês em feminino, porque a maioria nós somos mulheres. E sempre se faz o plural, né, em masculino. Então, a gente passa a vida inteira sendo chamada de homem. Então, hoje, eu vou chamar todo mundo de mulher. Bem, agradecer a apresentação da Cláudia, né? E eu gostaria de dizer, antes de começar a minha fala, que eu imagino que, para alguns de vocês, algumas de vocês, é um dia especial, né? É um dia diferenciado na vida da gente, na vida política da gente, né? Eu tenho meu coração de chumbo e vou explicar um pouquinho, vou fazer um pequeno recorte assim na minha vida para vocês entenderem a relevância e a importância do dia de hoje para mim. Eu nasci em março de 1964. 18 anos da minha vida dentro de uma ditadura militar. Quem viveu isso sabe o que significa isso na vida diária de uma pessoa. Eu lembro do meu pai chegar tarde um dia em casa, ele chegava pontualmente ao meio-dia, e um dia ele não chegou ao meio-dia. A minha mãe, desesperada, chorando, a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar, porque as pessoas, quando elas não apareciam mais. Nunca mais. Quando eu fiz 18 anos, tinha terminado aquela coisa horrorosa. Eu pude fazer a minha... meu cartão de eleitor, né? E aí, eu pude votar, quando eu tinha 18 anos. Aquilo era, assim, uma vitória. A gente ia votar com a boca cheia de vitória. 18 anos de luta, de resistência,
E, finalmente, a gente pôde se sentir num país democrático e a gente pôde votar. Eu lembro perfeitamente dos candidatos que eu votei naquela primeira eleição. Eu votei no Olívio Dutra para prefeito de Porto Alegre e eu votei no Lula para presidente. Nunca, nem no pior pesadelo que eu podia ter, eu podia imaginar que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje. Eu vim para o Brasil com alegria, com emoção, com o sentimento de chegar no meu país e de compartilhar esses momentos com pessoas que eu sei que vão aportar muito no meu conhecimento, na minha vida, e com quem eu queria compartilhar também. E, de repente, eu me encontro com essa situação. Então, eu peço desculpa se eu me emociono, e eu conto isso porque a gente esquece, muitas vezes, que a história é uma ferramenta muito importante. O dia de hoje ele não nasce de um ovo no meio da noite. O dia de hoje nasce de uma construção que se faz botando um tijolinho em cima do tijolinho que foi ontem, que está apoiado nos tijolinhos da semana passada e do ano passado. Então, tudo que a gente faz para construir esse dia de hoje tem apoio e tem respaldo naquilo que passou antes. E, então, eu começo a minha fala, né, fazendo um pouquinho essa construção desses tijolinhos, para ver se a gente entende um pouco da onde que vêm as coisas, da onde que começam as coisas, para entender a situação atual, o momento atual. Tá? A União Europeia, vocês sabem, né, foi uma situação política criada para terminar, de alguma forma, para tentar evitar aquelas guerras, né, contínuas que passaram no continente europeu, até que culminou com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, os líderes políticos se deram conta que fazia falta criar um espaço, criar uma união, né, começando pela questão econômica, para que aquela união entre nações, entre povos, entre culturas, evitasse o desenvolvimento, o aparecimento de conflitos bélicos. Né? Então, a partir de 1950, é quando começa, com esses poucos países, eram só 6 países, se organizam, começam a discutir essa questão, e depois, outros países foram entrando nessa comunidade, foram aderindo, né, a essa comunidade, até chegar o número total que nós temos atualmente de 28 países na União Europeia. A Espanha, especificamente, entrou na União Europeia em 1986. Já tinham passado aí uns quantos anos, quase 30 anos. Né? E lembrar que essa comunidade europeia, esse grupo de países reunidos, ele passou a ser o que hoje se conhece como União Europeia, no ano 2000, quando se unifica a moeda. Tá? Dentro dessa realidade, espera aí que eu tenho que manejar muita coisa ao mesmo tempo, vamos ver se eu não vou me... Quando começam as políticas sociais, nesse contexto de União Europeia, nesse contexto de diferentes países com diferentes governos que têm que entrar em acordos, né, para organizar isso tudo, para que isso funcione como se fosse uma unidade. Então, as políticas sociais, vocês sabem que elas estão conformadas por 4 pilares. Né? Estão as políticas educativas, as políticas de saúde, as políticas de trabalho, emprego, e as políticas relacionadas com os serviços sociais, com a assistência social. Esses 4 pilares são o que conforma aquilo que a gente conhece por estado de bem-estar, que é o que está se questionando agora mesmo na Europa fortemente, porque, em função da crise econômica que houve, né, nos anos 2007 e 2008, o estado de bem-estar parece que está um pouco assim, tambaleando.
Então, quando é que começam essas políticas sociais na Europa? A primeira referência que a gente tem é o Tratado de Roma, que é de 1957, que criou, vamos dizer assim, esse mercado comum, defendendo 4 liberdades. A liberdade de circulação de mercadoria, podia circular a mercadoria toda dentro dos diferentes países da Europa, a liberdade de circulação de serviços, de capitais e de pessoas. A livre circulação de pessoas teve como consequência estabelecer uma série de regras comuns para os trabalhadores. Então, é quando se constrói o primeiro pilar, né, que é o pilar relacionado às políticas sociais iniciais, eram todas voltadas para a questão laboral, para a questão trabalhista, garantizar direito, né, dos trabalhadores, de condições de trabalho adequadas e que fossem aceitas por todo o grupo de países. Então, centrada na questão do emprego, das condições de trabalho, da formação profissional e tal. Era um modelo de política social centrado, ou conhecido como modelo residual. O modelo residual é aquele modelo que vem depois do modelo caritativo, né, e que ele tem um caráter, ele está baseado na ideologia neoliberal e na ideia de controle social. Quer dizer, se dá algumas coisas, alguns direitos para as pessoas que estão reivindicando para sossegar um pouquinho, né? Não é assim porque eles têm direito, não é porque eles merecem, não é porque é o correto, é assim, é para ficar quietinho, né? Eu te dou aqui umas bolachinhas, uns espelhinhos para os índios, e aí fica todo mundo mais tranquilo. Né? Bem, quando é que começam realmente algumas políticas sociais de outro caráter, diferenciado da preocupação com o trabalho? Isso aparece em 1973, com uma primeira crise econômica mundial, em função da subida do preço do petróleo. Não sei se alguém se lembra daquilo. Foi bem assustador. A gente parecia que o mundo ia se acabar, porque o petróleo subiu assim a um preço insuportável. Teve uns desempregos em massa no mundo inteiro, né? E então já a comunidade europeia naquela época se deu conta da necessidade de criar alguns mecanismos para defender aquelas pessoas que tinham ficado muito desprotegidas, não só os trabalhadores, mas que estavam vivendo o risco de exclusão. Tá? Houve um empobrecimento e uma marginalização de outros setores da população, que não eram só os trabalhadores. Silvana. Então, se criou um programa de ação social. Um programa de ação social que ainda tinha um peso muito grande na melhora das condições de trabalho, mas também já se preocupa com questões de qualidade de vida da população em geral. Né? E aí se cria também um programa europeu de luta contra a pobreza. Eram pequenos projetos nacionais que eram subvencionados pelo Fundo Social, espera aí que eu tenho que lembrar aqui como é que é o Fundo Social Europeu, que foi criado com um aporte de verbas, né, dos governos de diferentes países. Então, esse Fundo Social Europeu é o que subvenciona, financia diferentes projetos que tinham como ideia central a diminuição da pobreza. Tá? Depois, outro passo que se deu, pensem que isso foi em 1974, a União Europeia já tinha um certo caminhar, até que se deram conta que alguma coisa de social tinha que ser feito. Então, em 1983, já se abrem recursos coletivos específicos. Então, o Fundo Social já não vai investir somente na questão da pobreza, mas vai se dando conta de que tem outros coletivos que precisam de projetos que ajudem a subsanar essas diferenças. E os coletivos eram aqueles que a gente já conhece de toda a vida, né? Mulheres, jovens, imigrantes e também as pessoas com necessidades especiais. Tá?
O período de 83 a 88 foi de inversões assim, importantes por parte do Fundo Social Europeu nesses coletivos. Tá? E, em 1985, então, se lança já o segundo Programa Europeu de luta contra a pobreza e modifica o conceito de pobreza. Modifica o conceito de pobreza, incluindo questões, não só a pobreza de dinheiro, mas também a pobreza cultural, a pobreza, as dificuldades de acesso a outras questões que não é só a questão financeira. Tá? Então, a década de 70, vamos dizer assim... Dei para o outro lado. A década de 70, ela foi centrada em políticas sociais, debate social sobre a questão da pobreza e da marginalização de determinados grupos, e a década de 80, então, já entra subvenções, financiamento específico para esses grupos que foram sendo detectados. Tá? Então, também aparece, nessa década, ao final já da década dos 80, é quando aparece a expressão exclusão social. Parece uma coisa que a gente agora fala todos os dias, né? E é uma expressão que se usou sempre, mas não é assim. Ela só apareceu, essa expressão de exclusão, esse conceito, essa ideia de exclusão social, que não é uma exclusão social somente das pessoas com necessidades especiais, mas tem vários outros grupos que estão excluídos do estado de bem-estar. Né? E a palavra pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. É o diferencial que entra aí nessa época, né, que a gente tem que lembrar, porque o conceito, as palavras que a gente utiliza para nomear as pessoas, ou para identificar certas coisas, sempre vão carregadas de uma série de significantes, né? Então, a evolução da palavra mostra, de uma certa maneira, a nossa evolução cultural também, a nossa capacidade de ir mudando a ideia que a gente tem de determinados coletivos. Bem, chegando aos anos 90, então, aparece, ao final dos 80, princípio dos 90, é quando começa a aparecer na sociedade europeia a consciência de que é extremamente necessário melhorar as condições de vida das pessoas com discapacidades. Que é um coletivo que, digamos assim, excluído historicamente, né, da sociedade, mas que tem umas dificuldades añadidas, umas dificuldades extra de acceder a todos os benefícios ou a todos os direitos do estado de bem-estar. Tá? Então, aí se começa já a pensar políticas específicas para esse grupo da população. E, dentro dessa lógica, aparece o que nós vemos aqui, o programa Hélios, que foi um programa foi destinado 19 milhões de euros, num primeiro momento, para o desenvolvimento de programas, de projetos que atendessem à inclusão, à integração, porque a palavra era integração, né, a integração social dessas pessoas. Então, era uma plataforma de cooperação entre os países membros e os objetivos do programa Hélios eram a integração econômica e social. Então, via integração econômica, a promoção da formação e a reabilitação profissional, é quando começam a aparecer todos aqueles programas, né, de reabilitação, de inserção, de integração dessas pessoas via trabalho. Né? Também a promoção da autonomia pessoal. Então, muito centrado esse programa Hélios na questão laboral, na questão da integração laboral. Se faz, inclusive, o Conselho de Europa faz recomendações. Vocês sabem que na União Europeia não existem
não é vinculante, né? A União Europeia, como instituição, ela faz recomendações aos países membros. Ela não pode ter ingerência sobre os governos de cada país. Então, ela faz recomendações que os países podem adotar ou não, mas, em geral, é para adotar. Tá? Fica assim implícito. Toda a Europa está indo nesse sentido, ninguém quer ficar para trás, nós vamos por ali também. Tá? Então, as recomendações do Conselho de Europa nessa época foram especificamente para a questão da integração laboral das pessoas com deficiência. Bem, em 1989... Não, mas é que eu não tenho que passar. Eu tenho que falar tudo isso aqui, ó. Porque eu ia fazer uma coisa animada, assim, uma diapositiva para cada coisa, mas eu não morri na praia, não cheguei. Então, é um pouco... enfim, é um pouco aborrecido, não tem para onde olhar, mas vocês olhem para mim. Eu sou bem simpática. E aí eu vou falando, vou explicando. Então, em 1989, a União Europeia constrói uma Carta Comunitária de Direitos Sociais. Assim como tinha os direitos humanos, se construiu, a partir da União Europeia, os direitos sociais. Tá? E esses direitos sociais quais eram? Final do princípio dos anos 90, final dos 80. A livre circulação, que isso já estava previsto, né, desde do princípio da Comunidade Europeia, mas se eliminou o passaporte, já não era necessário o passaporte dentro da União Europeia. Se reivindicava um emprego com uma remuneração justa, estamos aí esperando, todavia, ainda. Né? A questão toda da proteção social, que eram os serviços de atenção social às pessoas, entra a questão social, assistência social, começa a entrar com força aí no estado de bem-estar, né? Porque a saúde e a educação, de alguma maneira, estavam aí já desde o princípio. E uma coisa que chama muito, para mim, pelo menos, chama muito a atenção, é quando se nomeia, se fala da questão da liberdade de associação e negociação coletiva. Em 1990. Por quê? Porque a União Europeia tem países que estão muito avançados, que, obviamente, a igualdade de remuneração e de associação estão garantidas desde o princípio, né? Como era a Inglaterra, que agora saiu, mas tem outros países onde isso não estava muito clarinho ainda. Né? Tinha alguns lugares que tinha que a União Europeia recordar, lembrar que as pessoas tinham que ter liberdade de se reunir e de decidir. Tá? A igualdade de remuneração entre homens e mulheres é recomendada aí pelo Conselho de Europa também. Né? Estamos esperando também ainda. E, novamente, retoma e reafirma a questão da proteção social para a infância, os ancianos, né, a terceira idade, e as pessoas com deficiência. E, então, quando aparece também esse terceiro plano contra a pobreza. Continuava aí, mas também já mais relacionado com a integração laboral das pessoas com deficiência. Tá? Também dessa época é o programa Horizonte. O programa Horizonte também é outro programa, outro projeto que recebeu financiação da União Europeia, recebeu dinheiro da União Europeia para investir especificamente na questão da integração laboral das pessoas com deficiência. Em 1991, onde que está? Aqui. É uma data importante, porque se assina o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, dentro da União Europeia, é um hito importante. Né? Ele afirma, confirma, cria o conceito de cidadania europeia. Já todos nós passamos a ser cidadãos europeus com... Ai, vocês me desculpem, mas de vez em quando minha língua trava o espanhol e não sai. Ser cidadão significa que a gente pode votar. Então, passa a ser eleições democráticas para o Parlamento Europeu.
Você pode votar nos parlamentares europeus, que antes não era assim, né? Esse dia era escolhido a dedo pelos governos dos países. E aqui, nos anos 90, é quando começa esse câmbio também de modelo, né? Um modelo que era de segregação das pessoas com necessidades especiais, a um modelo de integração. Já tinha todos esses tijolinhos colocados, né, no sentido de integração social, de integração laboral, de integração cultural das pessoas com necessidades educativas especiais. E, então, entra a ideia de integração também no âmbito da educação. Tá? Se sai do modelo de segregação de atender em espaços segregados para atender em espaços normalizados. Tá? Então, dessa época, nasce o programa Hélios, que foi, vocês veem a diferença de financiação, o primeiro tinha 19 milhões, o segundo já tinha 37 milhões. Se viu a necessidade de uma inversão mais forte, mais importante, nessa área da integração em educação e formação profissional. Já não é só a formação profissional, mas é a educação como um todo, né, que vai receber ajudas financeiras para desenvolver, para levar a cabo todas aquelas ações que são necessárias para a integração educativa. A parte da social e econômica, melhora da autonomia e tal. E o programa Hélios, ele tinha outro objetivo importante, que eu considero importante também, porque na etapa, no Tratado de Maastricht, que está, vamos dizer assim, regulando toda essa questão nesse momento, ele diz da participação, da liberdade de associação. Então, isso como se traduz depois dentro desse programa, que vai se financiar? Também vai se financiar a participação dos interlocutores sociais. Então, já não é só as equipes de governo, os espertos, né, as pessoas que estão dirigindo as políticas, mas se convida as associações, as ONGs, as associações de familiares, as associações de pessoas afetadas para participar nessa discussão, nessa construção do que vai ser a integração educativa e social das pessoas com necessidades especiais. Então, com a ideia, essa visão mais democrática, né, de participação. Depois nós temos o Tratado de Amsterdã, em 1997. Já aqui é o finalzinho, já vai terminar essa linha infinita. E o Tratado de Amsterdã também é um ponto chave, importante, porque ele vai estar baseado na ideia de luta contra a discriminação. Depois desse processo de tentativa de integração das pessoas na sociedade e na educação, se dão conta que o que existe, o que dificulta, não é somente a vontade política de fazer as ações necessárias para isso, mas também existe muita discriminação por parte da população geral. Então, começam todos aqueles programas, todas aquelas iniciativas financiadas pelo programa, pela União Europeia, para diminuir a questão da discriminação. Como consequência disso, em 99, já 2 anos depois, a União Europeia adota um pacote de medidas contra a discriminação. Um pacote de medidas que incluem uma legislação específica contra a discriminação dessas pessoas, discriminação social e educativa. Tá? Vou tentar um pouquinho mais rápido. Então, troquei a diapositiva. Depois desse período, o período 2010-2020, se desenvolve a Estratégia Europa 2020, que tem, digamos assim, tenta articular essas 3 questões, que é
de um crescimento inteligente, um crescimento da economia, baseada no conhecimento e na inovação, que gerou o que a gente conhece hoje como sociedade do conhecimento, né? Um crescimento que seja sustentável, já entra todas as questões ecológicas, de proteção do meio ambiente, que esse crescimento econômico não seja de destruição do meio ambiente. Vocês estão ouvindo que tudo é muito bonito, né? Tudo é muito bonito, no papel. E um crescimento que seja integrador. O que é interessante observar aqui é exatamente que os 3 eixos da estratégia de crescimento econômico têm em conta a questão ecológica e têm em conta a integração, ou a inclusão, que ainda não chegou essa palavra, né? Como é que vai chegar essa palavra? Essa palavra vai chegar quando a União Europeia foi criando uma série de instituições, né, de agrupações dentro da União Europeia. Uma delas é a Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação para Necessidades Especiais. Então, essa agência ela é constituída por 28 países, tá? Com a ideia de universalizar a atenção, a integração das necessidades especiais na rede regular. Desenvolve uma série de projetos e tal, baseado, todos os projetos têm relação com a formação de educadores, a formação de professores, a prevenção desde a infância, via atenção precoce, e também uma atenção específica ou pensada na diversidade multicultural, porque aí nessa época já tem muita imigração, né, chegando na União Europeia. Tá? Esse projeto, gostaria de destacar, ele está baseado nesses dois documentos da União Europeia, mas ele está pensado porque pensa que a educação, a formação de formadores, dos futuros educadores de educação especial, podem estar por trás, vamos dizer assim, de umas políticas importantes que vão promover a equidade, que vão promover a igualdade social em geral, né? Via atenção às pessoas com necessidades especiais. Também se vai abordar a questão da pobreza, se vai poder desenvolver projetos contra a pobreza, sabendo que as pessoas com necessidades especiais, digamos assim, estão mais vulneráveis, né, a perder o emprego, a ter dificuldades para chegar no emprego. E melhora dos níveis educacionais, combater o abandono escolar precoce e derrubar algumas barreiras sociais, né, a questão da discriminação aí. E ele traça, dentro da agência europeia, não falei, saltei. O projeto se chama Teaching Education for Inclusion. Então, é o projeto que pensa na formação de professores universitários, que vão ser as pessoas que vão formar os futuros docentes, os futuros professores, dentro dessa lógica de preparar para a inclusão, né? Então, o projeto destaca um perfil profissional que não está baseado somente nos conhecimentos que o docente deve ter, mas tem que estar baseado em competências. Quais seriam as competências básicas que os professores universitários deviam desenvolver nos estudantes de educação? Valorizar a diversidade, que sejam, né, que seja capaz de apoiar a todos os seus alunos, não só aqueles que são os bons alunos da classe, os que se comportam bem, né? Uma ideia de apoio a todos, a capacidade, a competência de trabalhar em equipe, que o professor não seja uma ilha,
e o desenvolvimento contínuo. Eu tinha que ter assim, umas 2 horas para falar tudo que eu tenho para falar. Vai dar. Vamos ver se eu... Vou tentar saltar tudo isso aqui. Vamos entrar na Espanha. Tá? Só para dar uns poucos dados assim, da Espanha. Imagino que todos vocês, a maioria de vocês conhece, sabe aonde está a Espanha, né? Dou uns dados aqui gerais, que normalmente se dá, de extensão de população, do PIB da Espanha, né? Só destacando que é um dos países da União Europeia que menos investe em educação. É o 5º país, de trás para frente, investindo em educação. 4,1% do PIB nacional vai para a educação. Tá? Ainda que a União Europeia, a média é 5%, mas tem países, como Finlândia, por exemplo, que chegam a investir 7% ou 8% do PIB nacional em educação. Tá? Aí uma série de leis, a legislação. Só para finalizar, para não estender, eu tinha uma série de dados que eu gostaria de dar sobre a educação especial. No fim, não cheguei na educação especial na Espanha, né? Mas eu vou estar aqui todo mês. A gente pode pensar em falar disso em outros momentos. Só pontualizar. A legislação educativa espanhola, ela... deixa eu ver aqui a data. Em 1857... se produz a Lei Moyano, que é a lei de educação que fica em vigor na Espanha até 1970. É incrível isso. De 1857 até 1970, a mesma lei de educação. Imagina quanta água passou por debaixo da ponte nesse tempo. Bom, 1970, ainda estamos na ditadura franquista. Franco morre em 1975. Mas o ministro de Educação se dá conta que o mundo, porque a Espanha estava fechada, tá? Era como se tivesse um muro assim em volta, ninguém sabia o que estava acontecendo lá fora, e aquilo de fora chegava muito pouco aqui dentro. Então, o ministro de Educação disse, não, mas está mal, porque tinha uns 70% de analfabetos adultos na Espanha. 1970. Adultos. 70% de analfabetos. Então, não dava, era uma coisa assim, inconcebível para a época. Vamos ter que fazer alguma coisa. Fizeram a Lei Geral de Educação. A Lei Geral de Educação é uma lei dentro da lógica franquista, né? Mas ela é a primeira lei, obviamente, que fala da atenção às pessoas com discapacidade. Ela já fala, ela tem 4 artigos somente que ela fala aí, mas ela fala de atenção, obviamente, segregada em espaços específicos, em escolas especiais e tal. Tá? Depois tem um período de transição, quando o Franco morre, um período de transição, e então começa o governo democrático com uma nova lei de educação, que é a LOGSE, que é a lei que aposta forte pela integração. Aí é quando começa, quando já não aparece, já não se autoriza nenhuma escola especial nova, todas as escolas regulares têm que receber os alunos na rede regular, começa aquele processo de integração forte na Espanha, né, com recursos materiais. Era um governo socialista. O primeiro governo democrático na Espanha é um governo do Partido Social Obreiro espanhol. Então, uma visão social-demócrata das políticas sociais e das políticas educativas, e todo mundo para dentro da escola regular, tinha financiação, tinha ajuda, tinha interesse político dessa integração. Isso avança até o momento que, em umas eleições determinadas, ganha o outro partido, porque a Espanha foi, durante muitos anos, bipartidária. Né? Só tinha um partido de esquerda e o partido de direita. Então, ganha o Partido Popular, que é o PP, e troca a lei de educação. É assim. Cada vez que troca o partido, troca a lei de educação no país. A lei de educação não é assim para todo mundo, é para mim, para me servir aos meus interesses políticos. E não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Tá? Não tem pudor. Troca a lei de educação
com a sorte que nós tivemos, que o Aznar não se meteu naquela confusão lá da guerra do Iraque. E teve eleições em seguida. Então, ganhou o Partido Socialista de novo. A lei deles, que era uma lei bastante retrógrada, né, bastante mais antiga mentalmente, né, não entrou em vigor, que foi a LOCE. Quando ganha o Partido Socialista de novo, entra de novo a Lei Orgânica Educativa, que é a LOE, né, que teve em vigor durante muitos anos e também, novamente, garante a questão da inclusão. Só para finalizar a minha fala, que já esgotei meu prazo, já esgotei a paciência de vocês também, só para dizer que, por muito que a legislação fale em inclusão, a gente sabe que a inclusão não é uma coisa que um professor possa fazer sozinho dentro da sala de aula. A inclusão não é uma coisa que uma escola sozinha possa fazer dentro do seu bairro. A inclusão é um câmbio, uma mudança, uma transformação na mentalidade da sociedade. Da sociedade. Então, a gente tem que, para a gente conseguir a inclusão, a gente tem que fazer um trabalho fora da sala de aula. A gente tem que fazer um trabalho com a família, com a comunidade, com o bairro, com a sociedade. Porque se não cambiar essa mentalidade, se não muda essa cultura de exclusão, de diferenciação, de desigualdade, a gente muito pouco pode fazer dentro da sala de aula. Porque a gente faz o trabalho pedagógico, a gente faz o trabalho de ensinar as crianças dentro da aula, mas o resto do mundo está fechando porta. Então, gente, a única forma da gente ter força de fazer essas coisas, porque para isso é força, é luta. É diária, é constante. Todos os tijolinhos que eu boto de manhã, quando eu levanto, tem que ser um tijolinho com aquele signo da inclusão. Constante. Sem parar. E para a gente ter força de continuar essa construção, a gente tem que ter esperança. Então, num dia negro, num dia cinza, num dia escuro, como pode ser o dia de hoje, eu quero transmitir para vocês uma mensagem de esperança. Porque a gente pode. A gente pode mudar as coisas. A gente já mudou uma vez, e como disse a professora Aparecida, Maria Aparecida ontem, o céu vai cair de novo. Mas nós temos que trabalhar diariamente para esse céu cair. A gente vai ter que cutucar esse céu para ele cair. Tá? Então, eu conto com vocês para isso não morrer. Para essa luta não perder a força, a cor que ela precisa ter para enfrentar os novos tempos que a gente vai viver. Muito obrigada.